Podemos, Val? Podemos, sim. Podemos. Conforme mencionado antes, nós estamos falando de uma realidade do plano absoluto. E você está me pedindo para explicá-la em termos relativos, em termos acessíveis à compreensão racional e lógica. Vou tentar atender, mas eu preciso da sua ajuda. Está disposto a me ajudar nessa? Estou disposto. Então vamos caminhar. Você já visitou um oceanário? Tem alguma ideia do que seja um oceanário? Tenho ideia, tenho ideia. O que não pode faltar num oceanário? Água, peixe. Água e peixes. Tem mais um monte de coisas, mas água e peixe não pode faltar. Tem visão nítida de um oceanário ou você fica mais confortável se falarmos de um aquário? Um aquário é mais simples, né? Mais simples. Não escutei direito. Um aquário ele é mais simples, mas... É mais fácil de encontrar, mais fácil, né? você, mais fácil você ter contato mais de perto, né? O oceanário tem que pagar ingresso para visitar, em viagens turísticas, enfim. Enfim, aqueles que nos assistem possivelmente não têm muito esta intimidade. Pode ser. Então vamos trazer esta exemplificação que pretendo construir para mais perto da realidade da nossa compreensão racionalizada. Um aquário, ok, desses que você encontra com muita facilidade em lojas de pet shop, ou até muitos têm na própria casa. Afinal de contas, é um objeto de decoração muito agradável e há quem diga veiculador de uma energia muito positiva para o ambiente. Então o aquário nos é mais familiar. Vamos tentar um exemplo com o aquário. Da forma como se referiu antes, Val, num aquário também não pode faltar água e peixes. Muito bem. Claro que está fácil de entender que os peixes só vivem enquanto imersos nesta água. Nadam nela, sobrevivem nela, é o meio natural deles. Se tirar o peixe de dentro d'água, em pouquinho tempo ele morre, não é verdade? Com certeza. Por analogia, embora a realidade seja completamente diferente, por analogia, nós podemos comparar a água do aquário com os peixes que nadam nela, não como seres iguais, e sim como seres diferentes que compartilham o mesmo ambiente, o ambiente do seu aquário. Água não é peixe, peixe não é água. Verdade? Até aí está fácil, não é? Fácil. A água, para a nossa exemplificação, estaria representando o que o Gabriel mesmo, que o Gabriel denomina de fonte de vida, e o Moisés, na Gênesis bíblica, chamou de alma. Repito, duas maneiras diferentes de se referirem
a mesma realidade, a mesma coisa. Alma e fonte de vida são a mesma coisa. Espero que isso esteja claro. E se está, podemos concordar com um entendimento muito bem aceito na cultura oriental, de que alma é universal. Se refere mesmo como alma universal, logo presente em todos os recantos do universo. Presente. E ouso dizer que a milenar sabedoria oriental nos remete para uma noção de universo não restrito ao planeta Terra, não restrito ao sistema solar de que o planeta Terra faz parte, e sim a uma noção de universo intergaláctico, universo composto pelos milhares de sistemas solares. Não ousaria dizer milhões, mas a ciência até fala em milhões, formadores de milhares de galáxias. O nosso planeta Terra é parte integrante dele. E se a alma é universal, ela está presente tanto na galáxia mais longínqua quanto no microscópico, no microcosmo de um átomo formador de todas as formas de vida material que conhecemos. Então, a alma está em todas as partes. E como Gabriel Flamens nos descreve na sua digressão pelo plano absoluto, em busca de respostas para a instigante pergunta: como tudo começou? Ele nos descreve esta fonte de vida como aquele ou aquela que tem possibilidades para se modificar, criando os elementos do núcleo dos átomos de tudo que existe. Reparem bem, ou Val, já que a dúvida é sua, ou foi você que me questionou e me deixou embaraçado aí, não sei nem como é que vou sair desse baralho, mas continuo tentando. Repara bem, repito, que o primeiro elemento do núcleo de um átomo se formou pelo adensamento de uma parte da fonte de vida. Pelo adensamento. Uma vez que se adensou, perdeu a condição de fonte, passou a ser elemento. Passou a ter uma existência individualizada, diferente daquela de que se originou. Só que, ainda de acordo com o Gabriel, que eu não sei, esse cara era meio atrevido, ele nos diz que quase no mesmo instante que este elemento nuclear
assumia a sua individualidade como um ser separado, ele se desintegrava, voltava à condição fonte de vida, não elemento que dá origem, que compõe os seres vivos. Se desintegrava. Era um contínuo ser e não ser quase instantâneo. Quase no mesmo instante que ele era um elemento nuclear, ele voltava a ser fonte de vida, se diluía, voltando à condição primitiva. Esse ser e não ser quase instantâneo criava tensão na substância da qual ele se originou, levando-a a criar mais um elemento nuclear, que ao interagir com o primeiro, os dois adquiriam maior estabilidade. Ou seja, a troca, a relação que se estabeleceu entre dois elementos do núcleo garantiu aos dois sobrevivência por mais tempo, mesmo assim instável. E essa instabilidade, embora um pouco menor do que o anterior, voltou a criar tensão na substância que deu origem, levando a criar mais um elemento nuclear, mais outro, mais outro, mais outro, até formar um conjunto cuja interação assegurava durabilidade, estabilidade e durabilidade ao conjunto. Assim mesmo, isso na narrativa do Gabriel, assim mesmo, se desconstituíam com bastante facilidade, eram muito voláteis, levando a substância simples a se modificar de novo para criar o que a ciência chama de eletrosfera nuclear, ou seja, os elétrons do átomo. Aí sim, um conjunto de elétrons combinado com o conjunto de prótons estabilizou, deu durabilidade permanente àquele átomo. Ok? Embora meio complexo, mas acho que faz algum sentido racional. O que tem de destaque nisso tudo é que a descrição de Gabriel nos mostra, ao contrário do que a ciência concebe, quase que a nível de ficção científica, como a composição nuclear. Ou seja, a ciência nos mostra o núcleo de um átomo em que os prótons formam um conjunto de partículas intimamente ligadas uma à outra, sem deixar qualquer espaço vazio entre elas. E o Gabriel descreve o contrário. Ele diz que entre os elementos do núcleo dos átomos existe um espaço que mantém uma separação e proximidade uns dos outros que permite a mobilidade de todos, ou seja, o equilíbrio dinâmico, e este espaço entre os elementos do núcleo do átomo é preenchido pela substância da qual estes elementos se originaram. Ou seja, a fonte de vida está dentro e entre tudo que existe no plano material.
no mundo relativo, no plano fenomênico. Ok, até aqui estamos de um entendimento razoavelmente coerente, acessível à razão lógica, não é? Sim. Então podemos voltar para o nosso aquário. E, claro que de forma alegórica, simbólica, se preferir, indicar que a fonte de vida é a água do aquário e o espírito que todas as pessoas têm é o peixe, que circulando com toda facilidade no seu próprio meio, o meio de sobrevivência dele, pode se deslocar a qualquer parte deste aquário, de vez que a água ocupa todos os cantos, recantos, por mais aparentemente inacessíveis que sejam. Tem água, o peixe pode chegar lá. Tem alma? Não, eu não estou conseguindo resistir à palavra alma, mas eu vou resistir. Tem fonte de vida? O espírito humano pode acessar qualquer parte de qualquer corpo que exista, de qualquer ser que intervenha no mundo fenomênico, no mundo, ou seja, no plano relativo, no plano compreensível pela razão e explicável pela ciência. Isto, de alguma maneira, facilita o entendimento do que o Gabriel Flamens quis dar a conhecer de uma maneira um pouco mais completa do que a descrição de Moisés no Gênesis bíblico. Isto nos ajuda a compreender isso um pouco melhor? Um pouco melhor, com certeza. Um pouco melhor ou completamente esclarecido? Você acrescentaria, tem alguma coisa decorrente dessa explicação? Eu imagino que trazer algo de um plano absoluto para um plano físico, não sei se estou me fazendo entender. Plano relativo fica plano melhor. Relativo, com palavras, penso que vivenciando isso, buscando, não seria uma forma mais correta? Eu me atrevo a dizer, desculpa, tentando corrigir um pouco a sua abordagem, me atrevo a dizer que não é uma forma mais correta. Eu digo que é a única forma. Não dá para explicar uma realidade vivenciada por uma pessoa para uma outra pessoa que não tenha vivenciado essa mesma realidade. Não dá pelo simples fato de que a linguagem humana é muito pobre. Ela não disponibiliza recursos linguísticos que possam ser expositores, vá lá, de uma realidade sem fazer comparações, sem que compare
o branco com o preto e denomina um de branco, outro de preto, o quadrado do redondo, o rosa do azul, a areia do éter. Ou seja, a racionalidade humana só compreende através de comparações. E a realidade do plano absoluto não oferece este referencial de comparação. Nesse plano, que é o plano em que habitam os seres de natureza divina, tudo que é, simplesmente é. Independente de se é compreendido ou não, aceito ou não, não faz a menor diferença para eles. Eles existem. É uma realidade tão atuante na vida das pessoas quanto os múltiplos componentes do seu corpo físico. Ele é tão atuante como sua capacidade de ver, de ouvir, de degustar, de sentir um toque, de identificar de imediato, ou aparentemente de imediato, que parte do seu corpo foi tocada nesse instante, sem olhar, numa elaboração mental fantástica, que identifica de pronto que parte do corpo foi tocada, que tipo de objeto tocou, que se tocar com a caneta ela vai identificar, e a realidade do plano absoluto é tão atuante ou mais do que esta sua realidade do plano físico. Tão atuante ou mais, ouso dizer que mais, porque ela está presente, ela é propiciadora da evolução humana. Olha que eu estou falando de evolução como processo, e constitui o elo de ligação da criatura com o Criador. Portanto, ela merece toda a atenção que possamos dedicar, e vale qualquer esforço que qualquer um faça para estabelecer um canal de comunicação direta com esta parte de si mesmo. Esta parte de si mesmo não é nada estranho à pessoa, tá? É isso que é importante destacar. E então, consegui traduzir de uma maneira mais fácil de entender, ou aumentei seu quadro de indagações, incertezas, compliquei ou descompliquei sua vida?